Vamos iniciar hoje, né? A primeira aula é tempo de posicionamento. O tema é tempo de posicionamento e hoje a nossa primeira aula é o chamado para se posicionar. E o versículo-chave é Esdras 10:4, que diz assim: levanta-te, pois esta é a tua responsabilidade. Nós estaremos contigo, ser forte e corajoso. Se você não pegou a sua Bíblia, anota aí, certo? Inclusive, essa live, ela vai ficar salva, certo? Ela vai ficar salva até meia-noite. E você que não conseguir acompanhar ao vivo ou até meia-noite, você pode estar entrando também no grupo do WhatsApp. Você fala comigo no direct e a gente vai estar disponibilizando para você, tá certo? Então vamos lá. Se não estiver escutando, vocês dão um toque para mim e falam. Então o versículo-chave diz assim: levanta-te, pois esta é a tua responsabilidade. Nós estaremos contigo, ser forte e corajoso. Então, o versículo Esdras 10:4, que diz: levanta-te, pois esta é a tua responsabilidade. Nós estaremos contigo, seja corajoso. Então, esse versículo faz parte de um momento que Esdras, um líder sacerdote de Israel, se viu diante de uma situação desafiadora e o povo de Israel estava afastado de Deus. Por que estava afastado de Deus? Porque estava com práticas que desonravam a aliança e o compromisso com o Senhor. E Esdras, então, tomou a responsabilidade de restaurar essa aliança e chamou o povo para se arrepender e corrigir suas ações. Aí por isso que o versículo diz assim: levanta-te, pois esta é a tua responsabilidade. Ou seja, era uma responsabilidade de Esdras restaurar a aliança e chamar o povo para se arrepender e corrigir suas ações, porque estava tudo errado. E vamos lá. Primeiro ponto: responsabilidade pessoal. O versículo em si, ele começa, né, com a afirmação que a responsabilidade ela é pessoal. Embora Esdras tenha liderança, né? O chamado para corrigir o erro e restaurar a pureza espiritual não era apenas dele, mas de cada membro do povo. Então, da mesma forma, quando se trata de se posicionar na vida espiritual, não podemos transferir a responsabilidade para os outros. Cada um de nós tem um papel de desempenhar no propósito de Deus. E quantas vezes acontece da gente tirar a nossa responsabilidade e a gente dá desculpas, a gente passa para o outro, não é verdade? Tudo a gente quer dar uma desculpa. Não posso, não sei. E a gente passa para o outro. E quando a responsabilidade é nossa. Segundo ponto: coragem para agir. Seja corajoso ou corajosa. Isso é uma exortação para enfrentarmos desafios de frente. Paz do Senhor, viu, Mara? E muitas das vezes o medo
e a dúvida podem nos paralisar. E a dificuldade também, ela nos paralisa. Quando a dificuldade ela chega, né? Quando ela chega, ela nos paralisa. Então, o medo, a dúvida e a dificuldade, ela nos paralisa. Mas é preciso ter coragem para agir e fazer o que é certo. E quando Deus nos chama, mesmo diante de dificuldades, Ele nos capacita com a coragem necessária para avançarmos. Não é que eu e você tenha essa coragem, que muitas das vezes a gente não tem, mas o nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Vamos para o terceiro ponto. Então vai anotando, certo? Não estamos sozinhos. Lá no versículo diz: nós estaremos contigo. E é uma promessa de apoio, né? E presença. Quando diz assim, nós estaremos contigo. Então a responsabilidade de se posicionar pode ser difícil. E parecer também grande demais. Mas Deus nos chama para agir sozinhos. Porque tem coisas em nossa vida que é necessário eu e você tomar uma atitude. Eu e você se posicionar. Eu e você determinar. Você precisa determinar. Você precisa agir. Porque a mudança depende de você. Depende de você. A responsabilidade é sua. Quem tem que agir é você. Então, Ele está conosco. Deus está conosco. Oferecendo suporte, orientação e força. Isso é fundamental. Pois o medo, muitas das vezes, né? Ele surge do sentimento de estar sozinho na batalha. A gente para e fica pensando, se perguntando, mas eu sozinha, como é que eu vou fazer? Como é que eu devo agir? No entanto, com a ajuda de Deus e de pessoas ao redor, podemos seguir em frente com confiança. Então, você tem que lembrar que não estamos sozinhos. Existe um Deus que Ele quer fazer na sua vida, mas precisa que você haja. Precisa que você se posicione. Precisa que você tenha essa responsabilidade. E seguir em frente e ter confiança em você mesmo. Quarto, tomando atitude para a mudança. Tomando atitude para a mudança. E paz do Senhor, Edniz. E falando de Esdras novamente, a atitude de Esdras de se posicionar não era apenas sobre dizer palavras ou ter boas intenções, mas era sobre tomar ações concretas para restaurar a aliança com Deus. Se a gente for olhar da mesma forma como Esdras ele fez, ele levantou-se, se posicionou, agiu. Se posicionar significa agir com propósito. Por que eu devo levantar-se? Por que eu devo agir? Por que eu devo determinar algo em minha vida?
Aonde eu quero chegar? Daqui a um mês, quem é que vai ser? O que é que eu vou ser? O que é que eu vou conseguir? Então, precisamos entender e enxergar a necessidade de mudar. Porque muitas das vezes eu preciso mudar o modo de eu agir, de falar, a forma como eu tenho me posicionado, tenho buscado a presença de Deus, eu tenho buscado os meus objetivos. É necessário agir para que essa mudança aconteça. E o que é que você tem feito? Você tem agido para que isso venha mudar? O que é que você tem feito? É uma pergunta que eu te faço. Então, é necessário agir para que essa mudança ela aconteça e buscando a restauração daquilo que foi perdido ou que foi quebrado. Então, diante desse versículo-chave, Esdras 10 e o versículo 4, eu te convido a fazer uma reflexão na prática. Esse versículo, ele nos ensina que o posicionamento não é apenas uma escolha passiva, passageira, mas é ativa e cheia de responsabilidade. Que essa responsabilidade e esse posicionamento pode mudar a minha vida por completo. E Deus, ele nos chama a tomar ações concretas, mesmo quando o caminho ele é desafiador. Porque a gente, para conseguir um objetivo, a gente, para conseguir atingir o nosso milagre, para a gente conseguir as nossas vitórias, é necessário uma construção, é necessário uma trajetória. Não é do dia para a noite, não é no passo de mágica, é verdade? Então, Deus nos chama a tomar ações, mesmo quando o caminho é desafiador, mesmo quando há dificuldade, que a dificuldade sempre vai existir. Então ele nos capacita com coragem e nos assegura de sua presença, para que possamos fazer o que é necessário, seja na vida pessoal, espiritual ou em nossa liderança. Aí, o que significa se posicionar espiritualmente? Você sabe o que significa se posicionar espiritualmente? Se posicionar espiritualmente significa tomar uma decisão firme de viver conforme os princípios de Deus, colocando a fé em ação e assumindo a sua identidade em Cristo. E isso envolve o quê? Vamos lá. Vai anotando aí. Ser intencional na busca por Deus, obedecer a palavra de Deus, dizer sim ao chamado de Deus, rejeitar a passividade espiritual. E eu convido a você a acompanhar comigo, lendo a Bíblia. Ser intencional na busca por Deus. Vamos lá. Mateus 6, 33. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. 6, 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ser intencional na palavra, ser intencional na busca por Deus é ser o quê? É buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que eu busco a Deus, em primeiro lugar buscar a Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento que eu busco ao Senhor, o resto Ele cuida. O resto vai ser vai ser uma consequência, vamos dizer assim. Então, primeiramente eu buscar o Senhor, e as demais coisas Ele vai cuidando, Ele vai fazendo com que flui as coisas. Segundo, obedecer a palavra e não viver de acordo com o mundo. Se encontra lá em Romanos 12:2. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui junto comigo em Romanos. Romanos 12:2. O que é que diz Romanos 12:2? Obedecer a palavra e não viver de acordo com o mundo. O primeiro foi buscar a Deus sobre todas as coisas. O segundo foi obedecer a palavra e não viver de acordo com o mundo. Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu busco ao Senhor, buscar o Senhor sobre todas as coisas, primeira coisa, obedecer a palavra do Senhor. Por quê? Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o Senhor, Ele só tem o melhor para mim e para você. Terceiro, dizer sim ao chamado de Deus e agir com coragem, mesmo diante do medo. Tá lá em Josué, vamos lá? O que é que diz lá em Josué? Vamos acompanhar comigo. Josué 1. E o 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Aí vem o quarto, rejeitar a passividade espiritual, ou seja, assumindo a responsabilidade pela vida de oração e santidade e crescimento. Então, se posicionar espiritualmente não é apenas sentir algo no coração, Pai do Senhor, não vai, mas dar passos concretos para viver na presença de Deus, fazendo escolhas, fazendo a vontade, sendo luz aonde estiver, porque muitas das vezes a gente quer se igualar ao mundo. Se às vezes você está num determinado local que tem pessoas que não faz parte da sua linhagem, ou seja, não tem a sua mesma crença, às vezes a gente quer mudar por conta do outro, mas você tem que permanecer na sua essência, você tem que estar posicionada, tem que ter convicção naquilo que Deus te chamou. E tem uma série de mulheres na Bíblia que levantaram para cumprir o propósito de Deus. E uma delas, né? Esther, Débora, Ruth,
E Raabe também teve uma série de mulheres. Para quem está chegando agora, eu estou falando um pouquinho. A nossa primeira aula é tempo de posicionamento. Esse tema já faz há quase, acho que já tem 2 anos que eu venho falando. A gente fez uma série de lives, né, com convidados, e agora a gente está voltando com o curso. Então eu separei aqui para as mulheres 3 lives, são 3 aulas gratuitas, né, onde eu vou estar falando um pouquinho que é tempo de posicionamento. E a aula de hoje vai ficar gravada até meia-noite, se vocês quiserem acompanhar, certo? A primeira aula hoje é o chamado para se posicionar. Então, voltando. Na Bíblia existe uma série de mulheres que levantaram para cumprir o propósito. O seu propósito. Esther, Débora, Ruth. Aí uma pergunta: por que as mulheres da Bíblia se levantaram para cumprir o seu propósito? Você sabe me falar? As mulheres da Bíblia fizeram histórias. E o interessante é que elas não esperaram condições perfeitas. Mas elas disseram sim ao chamado de Deus. Se a gente for observar, além de elas dizerem sim ao chamado de Deus, elas enfrentaram desafios e marcaram gerações. Se a gente for olhar no caso de Raabe, quem era Raabe? Na verdade, uma mulher improvável, uma mulher que a sociedade rejeitava pela condição dela, é verdade. Mas ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Então ela escutou falar de Jesus, né? E ela escolheu a melhor parte. Então, o que é que você tem escolhido? A quem você tem priorizado? Então, eu vou falar um pouquinho de Esther. Esther, tá lá, capítulo 4, verso 14, diz assim, né? Esther, ela se posicionou em meio ao risco. E além de tudo, se tornou rainha. É verdade? Então, lá em Esther 4, 14, e quem sabe se não foi para um momento como este que você foi elevada à posição de rainha. Será que esse não é o momento ao qual Deus está lhe chamando para mudar a sua vida? Mudar a sua história? Esther, ela poderia ter ficado confortável no palácio, para quem está chegando, Lucivera. Mas ela escolheu se posicionar para salvar o seu povo. E ela venceu o medo, ela usou sua influência para cumprir o propósito de Deus. Vou citar mais outro exemplo aqui. Outra mulher, Débora, se levantou como líder e guerreira. Tomou posicionamento. Está lá em Juízes, capítulo 4, verso 9, e diz assim: irei com você, porém, a honra não será sua, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Débora não se intimidou, não teve medo. E pelo contexto em que ela vivia, né, como juíza e profetisa, ela se levantou quando ninguém mais tomava atitude. Eita, mulher corajosa, viu? E ela conduziu Israel à vitória.
Temos dois exemplos aí, Esther e Débora. Vamos para mais outra. Olha aí. Maria mãe de Jesus, ela disse sim ao chamado de Deus. Você tem ido sim para o chamado de Deus. Você tem se levantado como líder, como guerreira. Você tem se posicionado em risco, porque quando a gente se posiciona, a gente corre o risco de perder alguma coisa, a gente corre o risco de ser caluniado, perseguido. Pessoas não acreditam que você pode vencer, que você pode conseguir atingir seu objetivo. Então, Lucas 1:38, capítulo 1:38, diz assim: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria, ela recebeu o chamado desafiador, né, de ser mãe do Salvador. E mesmo sem entender, ela confiou em Deus e se posicionou. Outra mulher, Ruth, escolheu servir a Deus e foi recompensada. Ruth 1:16, capítulo 1:16. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, Ruth, ela poderia ter voltado para sua terra, mas assim como Orfa fez, né? Mas ela escolheu seguir a Deus. E a sua fidelidade abriu o caminho para um novo futuro. E ela se tornou parte da linhagem de Jesus. Assim como Raabe também entrou na genealogia de Jesus. Porque ela escolheu a melhor parte de seguir a Deus. Outra mulher, já vou no quinto exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu barreiras para alcançar a cura. Qual tem sido as barreiras que você tem rompido? Qual tem sido as barreiras que você tem rompido? Para alcançar a cura, para alcançar os seus objetivos, qual tem sido a barreira que você tem rompido? Marcos 5, capítulo 5, versos 27 e 28 diz assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aí você observa tantos obstáculos, porque havia uma multidão. Aquela mulher já há 12 anos acometida daquela enfermidade. A gente pode dizer que ela estava fraca, porque 12 anos na situação a qual ela estava, né? Deveria ser muito difícil ela estar andando, né? A forma, e ainda mais de romper uma multidão. Que ali era um obstáculo muito grande. E aquela mulher, ela tão somente, o interessante porque ela, a própria palavra de Deus lá em Marcos 5 vai dizer que ela olhou tão somente para ela. Ela falou, antes dela ir, ela falou com ela mesma. Ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla do vestido ou do seu manto, eu serei curada, ficarei curada. Primeiro ela falou consigo mesmo. Há momentos na nossa vida que eu e você, a gente precisa olhar no espelho e determinar algo. Eu preciso mudar. Eu preciso alcançar meu objetivo. Eu preciso ser liberta. Eu preciso ser salva. Eu preciso voltar a estudar. Eu preciso de uma porta de emprego. Eu preciso de uma libertação com algum familiar. Eu preciso de uma cura, de um milagre.
Então ela tão somente olhou para ela, ela determinou a cura. Antes mesmo dela tocar no mestre, ela determinou a sua cura, olhou para ela e disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela já saiu da onde ela estava com aquela convicção, com aquela determinação. Ela teve atitude. Embora ela, na condição que ela estava, embora ela cansada, enferma, a gente sabe que quem está doente, para a gente se locomover, há uma dificuldade. Imagina ela com 12 anos, não é verdade? Então, ela rompeu aquela multidão. Ou seja, aquele obstáculo. Mesmo com obstáculos, ela se posicionou. E a tamanha fé dela, é verdade, uma fé tremenda. E através daquela fé, dela acreditar nela mesma. Porque a partir do momento que você crê em você, ela começou ela começou a crer nela mesma. Ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada. Então, quando a gente determina, quando a gente se posiciona e a gente deposita a nossa fé em Deus, nós experimentamos do milagre. E hoje Deus te chama para se posicionar. Você mesmo que está me escutando. Ou você, não sei. Pode até ser que tenha homens que vá ver esse vídeo. Deus te chama para se posicionar. Então as mulheres da Bíblia, elas não ficaram paradas, esperando o momento certo. Porque muitas das vezes a gente fica naquela... eu vou esperar o momento certo, ainda não é o tempo. Não espere o momento certo. Se levante agora. Elas se levantaram mesmo ao meio ao medo, ao meio da enfermidade, de desafios, de incertezas. Deus está chamando você para se posicionar espiritualmente, crescer na fé e cumprir o seu propósito. A importância de quebrar a mentalidade e a passividade e o medo. A importância de quebrar a mentalidade e a passividade e o medo. Isoneida, Pai do Senhor. Muitas mulheres, elas vivem presas, numa mentalidade, com medo e esperando que alguma coisa mude, sem tomar nenhuma atitude, sem determinar nada. Mas a Bíblia, ela nos ensina que Deus nos chamou para agir com coragem, fé e ousadia. Então, o medo nos faz parar, mas a fé nos faz avançar. Então, que todo medo seja paralisado em nome de Jesus. A Bíblia, ela nos mostra diversas histórias de pessoas que venceram o medo e se posicionaram. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Josué e Caleb, tá lá em Números 13:30. Enquanto 10 espias temiam os gigantes, Josué e Caleb acreditaram na promessa e avançaram. Ou seja, muitos não quiseram ir, mas eles foram. Então, desapega de pessoas negativas que não acreditam em você, que não enxerga que você tem potencial, e começa a olhar para o alto. Começa a alimentar
Começa a se alimentar a partir de hoje de toda a promessa, de todo o propósito que Deus já decretou, que já falou para você. Começa a lembrar, trazer à memória tudo aquilo que vai trazer esperança, tudo aquilo que vai trazer felicidade para você. Começa a trazer à memória. Começa a trazer à memória tudo que Deus fez. Os livramentos, começa a trazer à memória as vitórias. Começa a trazer. Começa a lembrar. Se for possível, coloca até no papel, escreve. Vai colocando. Coloca a data de hoje e vai colocando. Vai escrevendo. Isso vai te fazer muito bem. Lá em Esté, como eu tinha falado, né? Mesmo correndo risco de morte, tomou coragem e se apresentou ao rei para salvar seu povo. Esté usou de estratégia para chamar a atenção do rei. Você tem chamado a atenção do rei? Peça discernimento e sabedoria e toma um posicionamento. Davi enfrentou Golias, mesmo sendo jovem, inexperiente. Ninguém dava nada por Davi. Mas ele já tinha matado um urso e tinha matado um leão. Porque ele confiava no Senhor. O medo é um sentimento natural, mas não pode ser maior que sua fé. A sua fé tem que ser maior do que o medo. Se Deus deu uma promessa, Ele também vai dar coragem para agir. Porque o milagre e a promessa, para ela ser vivida e ela se concretizar na sua vida, só depende de você. E a passividade? O que é essa passividade? É o maior inimigo da sua vitória. A passividade é o maior inimigo da sua vitória. A passividade, ela impede o crescimento e faz com que a pessoa se conforme com uma vida limitada e fique presa em desculpas. A passividade, ela impede o seu crescimento e faz com que eu me conforme com uma vida limitada e presa em desculpas. E que desculpas são essas, Andréia? Vou dizer para você. Não estou pronta ainda. Preciso esperar a confirmação de Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer. Não sei por onde começar. Ficar esperando que alguém resolva os problemas por você. Ter medo de errar e por isso nunca tentar. Não tomar decisões, deixar a vida ser guiada pela circunstância, ou seja, a vida me levar, vai empurrando na barriga. Sentir-se pressa a uma rotina sem propósito, ou seja, não ter uma determinação, ou seja, começa algo, não termina. Mas Deus te chamou para a estagnação. Deus não te chamou para a estagnação. Ele te chamou para se levantar e agir. Ele te chama para levantar e agir. A mulher do fluxo de sangue, ela não ficou esperando o milagre em casa. Ela se levantou, enfrentou a multidão e tocou em Jesus. Então, esse exemplo da mulher do fluxo de sangue, ela poderia
falado, né? Alguns dias atrás. Ela teve preparada, aceitada a condição a qual ela estava. Já há 12 anos, dizer, vou morrer assim, que não tem mais jeito, é verdade. Mas ela se levantou, foi até Jesus e tocou as suas vestes. E sendo curada. Então, isso mostra que a ação ela ativa a fé. E a partir do momento que eu tenho a ação, que eu me posiciono, eu estou ativando a minha fé e o milagre é liberado. Você tem noção? Anote isso aí. A partir do momento que eu me posiciono, eu estou ativando a minha fé. E ativando a fé, o milagre é liberado. Vamos lá, segundo ponto. O perigo do medo. Vamos falar sobre o perigo do medo. O medo, ele aprisiona e paralisa. E ele impede que eu e você, a gente viva o nosso propósito. Então existem algumas consequências do medo. Que inclui, vamos lá. Então, algumas consequências do medo que inclui, vamos lá. Evitar oportunidades por medo do fracasso. Então, quando eu tenho medo, a oportunidade, quando ela chega a mim, eu evito. Então, se sentir incapaz de realizar seus sonhos. Ou seja, você se sente incapaz, né, de conseguir, de conquistar algo. Depender da aprovação dos outros para agir. Ou seja, eu só vou fazer se fulano fizer. Ou se não, eu vou perguntar: fulano, será que eu devo fazer tal coisa? O que é que você acha? Não confiar que Deus está no controle. Muitas das vezes eu e você, a gente quer confiar no nosso próprio braço, na nossa própria força, ou em A e em B. Esquecendo que quem está no controle, ó, é Ele. E vou dar um exemplo bíblico aqui. Josué, ele foi chamado para liderar Israel após Moisés. Mas Deus disse que a ele: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, desanime, pois o Senhor está com você por onde andar. Josué 1:9. Ou seja, a coragem é a ausência do medo. E o medo é a ausência da coragem. Então, a coragem ela vem do agir, de se posicionar, determinar. O que você tem feito? Você tem agido? Tem se posicionado? Terceiro, vamos lá. Como quebrar a mentalidade de medo e passividade? Como quebrar isso? Substitua o medo pela fé. Lembre-se de 2 Timóteo 1:7. Diz assim: porque Deus nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação.
medo pela fé, porque ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Renove sua mente com a palavra de Deus. Todos os dias, eu costumo dizer que na Bíblia tem resposta para tudo. É uma instrução para todas as áreas da sua vida. Então, renove a sua mente com a palavra de Deus. Começa a declarar versículos. Decida a confiar em Deus e agir. Pois a fé verdadeira, ela exige movimento. Ou seja, a partir do momento que eu começo a movimentar, eu começo a buscar o Senhor, como eu falei lá no começo, buscar a Deus sobre todas as coisas, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, automaticamente vai tudo Deus está fazendo, mas primeiro buscar a Ele, que o resto, o mais Ele fará na sua vida. Então, dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa começar. Então, comece hoje. Mude sua postura. Fale com confiança. Se posicione. Comece. Já vou falar novamente. Comece a trazer à memória tudo aquilo que vai te fazer bem. Esquece o que passou. Esquece o que passou. Aquilo que traz tristeza à sua alma, você deixa de lado, esquece e começa a lembrar das coisas boas. E tudo que você já passou de bom. Eu vou ser mais ousada. Eu vou ensinar aqui depois para vocês a fazer um mural. E nesse mural nós vamos criar os seus objetivos, o que você almeja para 2025. Seja uma viagem, seja ter filhos, seja qual for o propósito. Começa a colocar, começa a escrever, coloca no papel. Então, você não precisa saber de tudo. Você só precisa começar. Hoje no programa Empreender com Elas, eu estava sendo entrevistada e eu estava falando justamente sobre isso. Dentro do programa, né, sobre empreender e também sobre qualquer área da sua vida. Muitas das vezes a gente fica perguntando, mas eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, minha condição não dá, que é justamente o que a gente falou agora há pouco. A gente dá desculpa para tudo. Mas comece com o que você tem. Qual foi a ferramenta que Deus te entregou? Qual é o talento que você tem? Eu tenho certeza que tem vida aí e você sabe fazer alguma coisa. Se você por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, o momento de voltar é hoje. Não há mais tempo para estar distante da presença. O Senhor a qualquer momento está voltando. E Ele quer que você seja salvo e vá morar com Ele lá na Nova Jerusalém. Então haja mesmo com medo. O medo só perde força quando você o enfrenta. Enfrenta ele hoje. Dê um basta. Então, comece diante de exemplos de mulheres que eu dei aqui. De Ruth, de Maria, de Débora, de Esther, de Raabe. Comece a
ter uma mentalidade de guerreira, porque Deus já te capacitou para vencer. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas a vitória, ela vem para quem luta. Então comece a lutar incansavelmente. Mesmo que você esteja já fraco, comece a lutar hoje. Busque o Espírito Santo. Ele nos dá força. Ele nos dá ousadia para agir. Ele traz à existência aquilo que não existe. Busque o Espírito Santo. Então, que busque o Espírito Santo para que ele venha quebrar essa mentalidade. Toda negatividade que existe sobre sua mente. Que ele venha quebrar, colocar por terra hoje, em nome de Jesus. E que ele venha liberar sobre sua vida coisas boas da parte do Senhor. E que você venha viver o seu chamado. Que você venha experimentar a prosperidade e avançar sem limites. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado: os perigos da inércia e da procrastinação espiritual. Porque a inércia espiritual é quando uma pessoa ela fica estagnada, sem crescer na fé, ela não obedece a Deus e ao chamado de Deus. Ou seja, simplesmente você fica paralisado e prefere seguir a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E a procrastinação espiritual, ela acontece quando alguém sabe o que deve fazer, mas não faz. Ela começa a adiar ou encontrar desculpas e dar desculpas para tudo e não age. E é uma coisa que o ser humano adora fazer, é dar desculpas. Encontra sempre uma desculpa. Então os princípios, vamos lá para os princípios e perigos. Os principais perigos são: afastamento de Deus. Quando a gente não buscamos a Deus de forma intencional, então a conexão com Ele enfraquece. Está lá em Apocalipse 3,16. Vou para vocês. 3,16 diz assim: assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você não pode estar em cima do muro. Uma hora frio, outra hora quente? Não. Então que você venha buscar a Deus intencionalmente. Que você comece a buscar ler a palavra de Deus, consagrar, jejuar, congregar. Outro principal perigo: fica sem propósito. Quem não se posiciona vive sem direção.
e sem cumprir o chamado. Então é necessário você se posicionar, ter a direção do alto, ou seja, tem que ter a presença de Deus na sua vida para que o chamado seja cumprido e aconteça. Aí vamos lá, outro principal: perigo, medo e insegurança dominam. Então, sem ação, o medo e a dúvida tornam a te paralisar. Está lá em 2 Timóteo 1:7. Aí 4. Desobediência e a perda de oportunidades. Você sabia que às vezes a oportunidade bate na sua porta e você rejeita a oportunidade? E você sabia que tem oportunidades que são únicas? Não vai bater na sua porta outra vez? Isso é muito forte, viu? Então, a desobediência e perda de oportunidades. Então, Deus nos chama para agir no tempo certo. E quem adia, quem diz assim, vou deixar para depois, perde a chance de viver o algo incrível que ele preparou. Aí o 5. Satanás ganha espaço. Satanás ganha espaço. O inimigo, ele usa a inércia para manter as pessoas presas ao desânimo e à confusão. Ele adora fazer isso e colocar desculpa em tudo e manipulação também. Então não deixe Satanás ganhar espaço na tua vida. Então a procrastinação espiritual, ela rouba promessas e atrapalha o crescimento. Por isso, Deus nos chama a uma fé ativa e perseverante. Tá fraquinha? Persevera. Tá sem força? Persevera. Tá doendo? Persevera. E você que tá aí, eu te convido a fazer vou passar para você uma atividade, uma reflexão. Você passe hoje o restinho da noite, durma, amanhã acorde e reflita. Onde eu preciso me posicionar hoje? Faça essa pergunta para você. Se você for ousada, olhe para o espelho e diga: onde eu preciso me posicionar hoje? Isso é um desafio, viu? Isso é um desafio. E amanhã, como vai ter a segunda aula, ou depois vou deixar o link aí para entrar no grupo, eu já quero aí que vocês testemunhem e falem. Onde eu preciso me posicionar hoje? Faça essa reflexão hoje. Durma pensando e acorde amanhã já posicionada. Onde eu preciso me posicionar hoje? Assim como a mulher do fluxo de sangue fez essa pergunta para si mesma, né? Lá ela dizendo: se eu tão somente tocar na orla do mestre, eu serei curada. Faça para você essa pergunta. Onde eu preciso me posicionar hoje? Então, para finalizar essa aula de hoje, eu desafio a você a fazer uma oração comigo, declarando um novo tempo de coragem na sua vida.
Então, eu lanço esse desafio para você orar comigo também e declarar um novo tempo na sua vida. Declarando um novo tempo de coragem. Eu até escrevi aqui a oração. Fecha teus olhos e fala comigo, juntamente, repete comigo essa oração, declarando um novo tempo de coragem. Senhor Deus, Todo-Poderoso, neste momento me coloco diante de Ti com o coração rendido e cheio de fé. Declaro que este é um novo tempo sobre minha vida, um tempo de coragem, ousadia e posicionamento. Que toda timidez, medo e insegurança caem por terra agora, em nome de Jesus. Pois a tua palavra diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Hoje eu escolho acreditar nessa verdade. Eu me levanto. Diga seu nome. Você disse o seu nome. Eu, Andréia. Aí você fala o seu nome. Eu, Andréia, me levanto com autoridade e ousadia, pois sei que o Senhor é comigo em cada passo que dou. Nenhuma circunstância, nenhuma voz contrária, nenhum desafio será maior do que a fé que o Senhor plantou dentro de mim. Senhor, renova as minhas forças, fortalece meu espírito e me guia no caminho que devo seguir. Que toda procrastinação, todo desânimo e toda dúvida seja arrancados da minha vida. E que a tua coragem impulsione a viver os teus propósitos. Eu declaro que sou uma mulher forte, cheia do Espírito Santo e posicionada para conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de posicionamento, o tempo novo de Deus sobre a vida de cada mulher que está aqui, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Então, temos hoje já a nossa primeira aula. E amanhã tem mais, certo? A nossa segunda aula. Então, você convida mais mulheres para estar conosco. E isso aí é só o começo, né? Amanhã tem a segunda aula, vencendo o medo e as desculpas, certo? Então, é bênção, viu? Então, vamos focar aí nas nossas aulas, que estão maravilhosas e criadas especialmente para vocês. Então, que Deus abençoe e se posicione.